Bom dia, Jacareí. Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto. Agora são 9 horas e 7 minutos. Para você que está nos assistindo ao vivo aqui na TV Câmara Jacareí, lembrando que o Bom Dia tem reprises às 11 da manhã. A partir de agora você vai ficar bem informado com as notícias da nossa cidade. E na edição de hoje vamos falar sobre uma novidade no documento do RG. Você poderá incluir seu tipo sanguíneo no documento. Você vai ver também uma matéria sobre alguns mitos sobre as eleições e esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Esse e outros assuntos você confere agora. E aqui ao meu lado estão os jornalistas, os dois Rodrigos aqui da TV Câmara, o Rodrigo Romero e o Rodrigo Vieira, que vão participar com a gente aqui de um bate-papo sobre as eleições municipais de 2016. Bom, e ontem, quarta-feira, aconteceu a 25ª sessão ordinária, com a aprovação de um projeto. Você acompanha como foi essa sessão agora no resumo da sessão. A Câmara Municipal de Jacareí realizou nesta quarta-feira a 25ª sessão ordinária do ano, que contou com um projeto de lei de denominação de nome de rua na ordem do dia. No documento aprovado por todos os vereadores, a Rua 13 do bairro Pedregulho passou a ter o nome de Rua Inocêncio Cruz, em homenagem a um cidadão jacariense que faleceu em 2008. A votação do projeto contou com a presença da família do homenageado. Que foi muito importante, principalmente para esse bairro do Pedregulho. E a gente fica muito feliz de ela ter lembrado de um homem do campo, como já foi dito lá antes, que muitas vezes dão muito valor para as pessoas da cidade, pessoas que não é conhecida, mas graças a Deus foi lembrado do meu pai, o Inocêncio, que muito fez aqui pelo bairro do Pedregulho, trabalhou muito tempo e pela família. E fico muito feliz por ter lembrado o nome dele. Muito bem, aí você acompanhou a sessão de ontem, esse projeto aí, denominação de rua, a emoção da família em receber essa homenagem. E você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Uma iniciativa aqui no estado de São Paulo permite a inclusão do seu tipo sanguíneo agora em seu documento, no RG. Quando você for tirar ou precisar retirar uma nova cópia ou renovar o documento, essa informação poderá ser incluída. Sérgio Golini traz mais informações. A partir do mês de junho, quem for tirar a carteira de identidade nas unidades do Poupa Tempo no estado de São Paulo pode pedir a inclusão do tipo sanguíneo no documento. O governador Geraldo Alckmin divulgou a informação no dia 6 e afirmou que saber o tipo sanguíneo e o fator RH é muito importante para a segurança das pessoas, pois facilita caso a pessoa precise receber sangue com urgência. O interessado em ter o RG informando o tipo sanguíneo deve apresentar o original e uma cópia do laudo do laboratório informando o tipo do sangue. O laudo deve ser expedido em até no máximo 10 anos. Também será aceita a carteira oficial do doador de sangue. A apresentação do laudo ou da carteira deve ser feita apenas uma única vez. Depois disso, a informação já fica disponível no sistema para uma futura renovação do documento. Para fazer o RG no Poupa Tempo, basta agendar o dia e o horário pelo aplicativo SP Serviços, através do portal www.poupatempo.sp.gov.br ou o Disque Poupa Tempo 0800 772 3633 para telefones fixos ou 011 2930 3650 para ligações de celulares. Sérgio Golini para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem. Rodrigo Romero, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Eu acho que é O positivo, mas não tenho certeza. Minha mãe sabe melhor, né? Eu não sei, não. Mas é uma informação que é super importante e a gente muitas vezes não se lembra, né? Eu já em algum momento da vida você tem essa informação e acaba esquecendo. Você tem algum dado em relação a essa mudança? O que motivou essa possibilidade da inclusão? Eu estava pesquisando até antes de entrar aqui no programa, um projeto do ano passado, que foi enviado pela hoje presidente afastada Dilma Rousseff, que além do tipo sanguíneo, ela ia criar um documento para unificar todos os dados da pessoa, né? O CPF, RG, tipo sanguíneo, data de nascimento, para tornar a burocracia menos ardida, né? Para a gente que já é um país bastante burocrata. Acho que isso vem só ajudar para facilitar esse tipo de tramitação de documentação e é uma iniciativa bem bacana. A gente escuta há muito tempo falar desse documento único, né? Hoje a gente tem o RG, algumas pessoas ainda têm o CPF, apesar dele já vir, né, nos outros documentos, carteira de motorista, o seu tipo sanguíneo, título de eleitor. A possibilidade de um documento único facilitaria muito a vida das pessoas, né, Rodrigo? Sem dúvida. Isso, principalmente nesse caso de uma questão de emergência, né?
Você está numa situação ali que às vezes você não tem a possibilidade de você falar, né, qual é o seu tipo sanguíneo e já está ali no documento, é sempre uma facilidade, é importante. Muito bem, então essa iniciativa você pode, ou ao fazer a sua primeira via do documento, ou renovar, algumas pessoas, às vezes o documento ele já está muito antigo, né? A gente precisa mudar a nossa foto ali, ficar uma foto mais atual. Você pode aí incluir então a informação do seu tipo sanguíneo no documento. Vamos conferir agora a previsão do tempo aqui para a nossa cidade nessa quinta e sexta-feira. O tempo mostra que as temperaturas vão estar amenas hoje, depois da rápida chuva que caiu ontem à noite na cidade. A nebulosidade ainda permanece um pouco e a umidade relativa do ar vai marcar 59%, com 60% de chance de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima não passa dos 25. Já amanhã, o calor deve voltar para Jacareí, com o sol aparecendo em praticamente todo o dia. A umidade do ar fica mais baixa, em apenas 39%, e não há chance de chuva. Os termômetros vão marcar entre 14 de mínima e 30 graus de máxima. Essa é a previsão para sexta-feira. E depois da previsão do tempo, vamos saber mais sobre a localização dos radares móveis aqui na cidade de Jacareí. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Bom Jesus, avenidas Pensilvânia, Lucas Nogueira Garcês, São Jorge e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Amanhã, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Ademar Pereira de Barros, Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundes Gomes, Dom Pedro I, Avenida das Letras e na Rua Tiradentes. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre eleições. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí dessa quinta-feira, são 9 horas e 16 minutos. E você já sabe, de 4 em 4 anos acontecem as eleições municipais. E este ano, novos representantes serão eleitos e ocuparão os cargos de prefeito e vereadores aqui em Jacareí. Mas será que com a proximidade do primeiro turno das eleições, a população sabe tudo sobre o pleito eleitoral? Nossa equipe de jornalismo saiu às ruas da cidade para saber se as pessoas sabem realmente se algumas situações podem acontecer durante as eleições e foi buscar a resposta para as dúvidas da população. Confira na reportagem de Rudmila Rodrigues. O primeiro turno das eleições municipais este ano acontece no dia 2 de outubro. Serão eleitos prefeitos e vereadores em todo o país. Em Jacareí, são mais de 162 mil eleitores e nas ruas é muito comum encontrar quem ainda tem dúvidas sobre o pleito eleitoral. Você sabe se quando tem votos brancos e nulos, vai para quem está ganhando? Não sei, eu sei que um deles... que eu saiba vai para algum, mas eu não sei qual que é ainda. Eu tenho que saber até o final, até o começo da eleição eu preciso saber. Eu tenho dúvida, eu acho que vai para quem está perdendo, né? Que é o que o pessoal sempre comenta, mas eu acho que é para quem está perdendo. Eu não tenho certeza, dizem que vai para quem está ganhando. O voto em branco ele não vai para quem está ganhando. Isso houve uma alteração na legislação eleitoral. Antigamente acontecia isso, o voto em branco ir para aquele candidato que estivesse ganhando. Hoje isso não acontece mais. Tanto os votos em branco quanto os votos nulos, eles são desconsiderados para o cálculo eleitoral. Para o cálculo eleitoral entra apenas os votos válidos, que são os votos nominais, né, naquilo que o eleitor escolhe um determinado candidato, e os votos de legenda, no qual o eleitor escolhe o número do partido ou da coligação. Outra dúvida é sobre os votos nulos. Será que se mais da metade dos eleitores anularem o voto, o pleito é cancelado? Mito. De acordo com a Constituição Federal, mesmo quando mais da metade dos votos for nula, não é possível cancelar uma eleição. Será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos, excluídos brancos e nulos. A nulidade que diz respeito ao Código Eleitoral, ela decorre de uma fraude existente na eleição, um vício no processo eleitoral. Então, nessas situações, caracterizaria essa nulidade. Aquele eleitor que votar nulo, a única consequência que ele vai ter é ter o seu voto desconsiderado. Então, é importante que o eleitor tenha isso em mente, né? E para ser eleito vereador, o candidato só depende dos votos dados a ele? Mito.
No caso do cargo para prefeito, que é uma eleição majoritária, o candidato que for mais votado será eleito. Para a eleição de vereador, a eleição é proporcional. Então, os votos são divididos proporcionalmente entre a votação que os partidos e coligações obtiveram. Esses candidatos dos seus respectivos partidos, aqueles mais votados, vão ocupar as vagas que serão distribuídas proporcionalmente aos partidos e coligações, de acordo com a quantidade de votos que eles obtiveram na eleição. E quanto ao sigilo da votação? Será que é possível saber em qual candidato um eleitor votou? Nenhuma outra pessoa saber, né, para quem aquele determinado eleitor votou, porque isso é um mecanismo que a urna tem para preservar o sigilo da votação. Quem não votou na última eleição, será que pode votar este ano? Acho que pode, né? Por causa que tem que justificar seu voto. Na verdade, aquele eleitor que deixou de votar na eleição passada, mas cujo título estiver na situação de irregular, esse eleitor vai poder votar normalmente na próxima eleição. Aqueles eleitores que tiverem situação, com seu título na situação de cancelado, e esse cancelamento decorre daqueles eleitores que deixaram de votar em 3 turnos consecutivos de eleição e não pagaram a multa ou justificaram a ausência, esses eleitores que estiverem com o título cancelado, eles não vão poder votar. O eleitor que estiver com o título na situação de irregular, ele vai poder votar normalmente, não vai ter problema nenhum. Caso o eleitor tenha alguma dúvida sobre a sua situação, a gente recomenda que ele venha até o seu cartório eleitoral para fazer uma verificação, né, da situação dele no cadastro. O senhor sabe me dizer se no dia da eleição uma pessoa pode ser presa? Não sei. Sim, né? Se realmente estiver cometendo boca de urna, né? Assim, fazendo propaganda assim no dia da eleição, sim, ela deve ser presa, né? Pela lei hoje em vigor. Segundo o Código Eleitoral, ele dispõe que desde 5 dias antes até 48 horas depois da eleição, nenhum eleitor será preso, exceto nas situações de crime flagrante ou em virtude de uma sentença criminal condenatória de crime inafiançável. Nessas 2 situações, o eleitor pode ser preso. Qualquer pessoa pode ser convocada para trabalhar se um mesário faltar? Não sei. Não sei porque eu tenho um parente que ele é mesário e ele é convocado já meses antes, né? Sim, pode acontecer. O presidente ele tem essa prerrogativa de escolher um eleitor que pertence à sua seção, até um eleitor mesmo que estiver ali na fila, para convocá-lo para trabalhar com o mesário, né, em lugar daquele mesário que faltou. E quanto aos mesários voluntários? A partir do momento que ele é convocado a trabalhar, esse trabalho é obrigatório. Então, o fato, por exemplo, de um eleitor se candidatar como voluntário não dá o direito a ele, após a convocação, que não venha trabalhar. Bem, muito boa a reportagem da Rudimila Rodrigues, muito esclarecedora. São muitos mitos que a gente tem em relação às eleições, mas vamos falar um pouquinho sobre as eleições desse ano. Rodrigo Romero, quantos candidatos, quantas candidaturas à Prefeitura de Jacareí nós temos para 2016? Esse ano a gente vai ter 8 candidatos a prefeito de Jacareí, um número bastante alto que não acontecia desde a eleição de 2000, quando a gente teve 9 candidatos. 2004 teve 6, 2008 4 candidatos, 2012 4 candidatos. Esse ano a gente vai ter 8. E para vereador, a gente vai ter 261 candidatos aqui em Jacareí, que é um número 43% maior do que a gente teve em 2012, quando a gente teve 182 candidatos. Esses candidatos aumentam, é uma coisa óbvia, porque quanto mais candidato a prefeito tem, maiores são as chapas de vereador. Então isso leva uma consequência a outra, né? Em relação a essa, você falou da questão da chapa. A reportagem ela foi muito esclarecedora no sentido de que nem sempre o candidato para vereador mais votado, ele se elege, porque a gente tem a questão das coligações, o voto de... Queria que você explicasse para a gente, também o Rodrigo, quiser participar dessa discussão, como é que funciona então a eleição de um vereador? A chamada chapas de vereadores, por exemplo, esse ano elas são formadas por 20 nomes de vereadores, candidatos, né? Existe o tal coeficiente eleitoral, que são várias contas que são feitas para se eleger um vereador. O coeficiente eleitoral ele é a soma dos votos válidos dividido pelo número de cadeiras aqui em Jacareí. Por exemplo, tem 13 cadeiras, se os votos válidos, para a conta ficar fácil, for 130 mil votos, aí o coeficiente é 10 mil votos. 2 vezes em Jacareí aconteceu do candidato mais votado não ser eleito porque a chapa dele não alcançou o coeficiente eleitoral. Isso aconteceu na eleição de 88, quando o empresário Luiz Américo, se não me engano, era do PSB, foi o candidato mais votado, com quase 3 mil votos, não foi eleito porque a chapa era uma chapa fraca. E em 96, o outro empresário, Carlos Amagai, também ficou em primeiro lugar como vereador,
mas também não foi eleito porque a chapa dele não conseguiu atingir esse coeficiente. Então, e além dessas contas do coeficiente eleitoral, existem outras, porque aí vem quando sobra os votos do coeficiente aí dividido pelos partidos. Então são uma série de contas que são bastante complicadas, bastante difíceis de entender, que formam esse chamado coeficiente eleitoral, né? Bem. Então é importante aí que a gente entende um pouco então como essa movimentação das alianças, as coligações, por isso elas são tão se movimentam tanto e as pessoas buscam tanto para poder fortalecer suas chapas e atingir esse coeficiente, então. Exatamente. Eu acho que também tem uma questão nas eleições que é o papel da eleição, né? Ou seja, qual é o sentido das eleições? Tem uma definição liberal que a eleição ela representa a rotatividade no poder. Né? Essa é uma definição. Mas um sentido mais amplo, né, de eleição é que ela simboliza uma essência, né, da democracia, que ela não identifica o ocupante do governo com o poder. Ou, quer dizer, o poder não se identifica com o ocupante do governo. O poder ele é sempre um lugar vazio, que é ocupado de tempos em tempos, né, pelos representantes que foram eleitos pelo povo, né, pelo voto. Então a eleição ela representa isso, que não há uma identificação dos ocupantes do governo com o poder. É sempre uma questão que define quem é o soberano nessa condição. O soberano é o povo. Né? Nós somos soberanos, porque nós os elegemos. Ou seja, é sempre uma delegação do poder, né, da coisa pública. Então, é uma questão fundamental essa, a gente entender o nosso papel na eleição. Entender bem o que é o sentido da representatividade exatamente, também, né? O que cada candidatura, o que cada uma dessas alianças representa enquanto projeto de aspiração da população. Exatamente. Então, a gente entender esse papel da eleição como a relação do ocupante do governo, ele não é o poder, ele não representa o poder somos nós que determinamos a ele, né? Então faz da gente pensar e avaliar, talvez sem a paixão aí política partidária, de quem que a gente vai colocar lá para representar o poder, né? Porque o poder está lá, é um lugar vazio, ele vai estar sempre sendo ocupado de tempo em tempo por alguém que nós colocamos lá, nós delegamos esse poder a ele. O poder é nosso, é soberano, é do povo, né? Eu acho que essa representação da essência da eleição, acho que é fundamental para nós entendermos a nossa responsabilidade, né, enquanto cidadãos. Antes da ação do voto. Romero, uma outra questão que é uma peculiaridade aqui da nossa cidade, Jacareí não tem um segundo turno. É uma cidade, já temos um crescimento populacional, existe essa expectativa, mas nós ainda não temos o segundo turno. Queria que você explicasse para a gente por que Jacareí ainda não tem o segundo turno nas eleições. Muita gente pergunta por que São José tem segundo turno, Taubaté, e só Jacareí que não tem segundo turno. Não é uma escolha, assim, não é porque querer ou não, né? É porque, para ter um segundo turno, a cidade precisa ter no mínimo 200 mil eleitores. Eu lembro que o vereador já falecido Oswaldo Arouca, ele propôs aqui na Câmara, faz mais ou menos uns 5 anos, um projeto de lei, não lembro se ele enviar para Brasília, tentando mudar esse mínimo para 100 mil, que daí Jacareí ia ter segundo turno, mas ele não conseguiu. Mas para ter segundo turno, a cidade precisa ter no mínimo 200 mil. Então em Jacareí, pela proporção de eleitor que a gente tem, que esse ano é 162 mil eleitores, um aumento muito pouco de 4% em relação a 2012, fazendo essa conta, a gente vai ter segundo turno daqui mais ou menos uns 20 anos só em Jacareí. Então, quem esperar ansioso por segundo turno é só de 2040, mais ou menos, que Jacareí vai ter um segundo turno. E o segundo turno também significa um aumento da população. Ou você acha que, por exemplo, a gente teria dado, se a maior parte dos jovens com 16 anos tirassem título de eleitor, aumentaria muito esse número? Depende da porcentagem da cidade. Eu não sei exatamente quantos % da população de Jacareí tem entre 16 e 18. Mas verificando nessas pesquisas, é uma porcentagem mínima. É mais ou menos 5% não impactaria tanto assim. Então o segundo turno é só para quem tem 200 mil eleitores ou mais. Muito bem. Rodrigo, e isso traz uma característica diferente para o processo eleitoral, né? A eleição ser resolvida no primeiro turno. Nós temos 8 candidaturas, né? Quer dizer, não tem segunda chance, né? O que você acha que implica de diferença num processo eleitoral onde não existe o segundo turno?
Acho que os arranjos políticos eles têm que ser planejados, organizados de uma forma mais rápida, né? Uma tacada só. Quer dizer, não dá margem para você pensar na possibilidade de rearranjo para um segundo turno político, um rearranjo político partidário. Então, essas definições, elas são antecipadas, ou seja, há um rearranjo prévio já, né? Porque, afinal de contas, não vai ter essa possibilidade oportunidade. De outra, exatamente. Para quem quiser lembrar, o segundo turno foi uma coisa da lei da Constituição de 88 que foi implantada depois. Quem se lembra, por exemplo, da eleição para São Paulo, prefeito de São Paulo de 88, que Erundina ganhou, aquela eleição não teve segundo turno. São Paulo tinha milhões de eleitores. Então, essa implantação do segundo turno veio só a partir da eleição seguinte. Muito bem. Bom, e vamos dar uma pausa aqui nessa conversa sobre eleições e vamos informar a vocês o quadro de medalhas da Rio 2016, né? Estamos falando aí de corrida eleitoral, vamos ver aí a corrida pelas medalhas lá nas Olimpíadas. Bom, os Estados Unidos continuam em primeiro lugar, já com 93 medalhas, 30 de ouro, é o país que mais aí conseguiu medalhas de ouro, seguidos pela Grã-Bretanha, com 19 medalhas de ouro, mesmo número que tem a China. A China, inclusive, tem mais medalhas no quadro geral, 54 medalhas, mas aí o desempate ocorre em medalhas de prata para a Grã-Bretanha. Em quarto lugar, a Rússia, que mesmo envolvida aí no escândalo do doping, muitos atletas do atletismo não puderam vir a Rio 2016, mantém uma boa posição no quadro geral de medalhas. Em quinto lugar, a Alemanha, com 12 medalhas de ouro, 8 de prata, 9 de bronze, 29 medalhas no total. E o Brasil já melhorou sua posição no quadro geral, agora em 17º lugar, totalizando 17 medalhas. São 3 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 4 medalhas de bronze. Esse é aí o quadro de medalhas das Olimpíadas 2016, lá na cidade do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, continuando aqui, muita gente faz esse tipo de metáfora, né, de eleições como corrida eleitoral, competição. E quando a gente está falando na questão da representatividade, a gente vê que essas talvez não sejam as melhores metáforas para utilizar quando a gente está discutindo o processo eleitoral, né, Rodrigo? O que você acha disso? Você fala da relação da representatividade compreender uma eleição como uma competição apenas, né? Quando são coisas muito mais profundas do que isso. Exatamente. A gente tende a confundir a política, a essência do que é a política com talvez uma publicidade eleitoral, né? Com o que seja uma política partidária. Que aí entra um pouco nessa questão você tem que sobreviver, então para isso você tem que correr atrás do voto e usar da publicidade para poder se valer dessa condição para poder vencer, entre aspas, né? Talvez esse seja uma distorção desse modelo, que não é brasileiro, né? A gente se baseia no modelo europeu, francês, de república, enfim, de organização do Estado. E eu acredito que talvez seja a melhor forma da gente ter essa representatividade da sociedade, mas que existem essas disparidades, né? Que nem o Rodrigo estava comentando aqui, que um candidato que ele teve lá um número excepcional de votos, mas não conseguiu se eleger por um modelo que foi criado... sistema partidário que confunde muito. Exatamente, quer dizer, a representatividade nesse caso se torna uma coisa meio ambígua, né? Porque ele teve uma votação expressiva, mas mesmo assim não conseguiu ocupar um lugar, uma cadeira no Legislativo. Quer dizer, essas distorções, elas mostram que talvez outras possibilidades de rearranjo político partidário possam trazer melhor essa representatividade do que existe hoje, né? Eu não saberia dizer qual seria esse modelo, porque eu acho que ainda não foi inventado. A gente está acompanhando aí o Congresso há muitos anos discutindo a chamada reforma política, que, entre outras coisas, também toca nesse modelo, né, de representatividade. E a gente se fala muito sobre financiamento de campanhas e regras para propaganda eleitoral. Esse ano já temos uma propaganda diferente de 4 anos atrás, são novas regras. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Quais são as principais mudanças e o que elas implicam no processo eleitoral? Por exemplo, na questão de orçamento. Esse ano, cada candidato a prefeito de Jacareí vai poder gastar no máximo R$605 mil. E cada candidato a vereador vai poder gastar no máximo R$110 mil. E isso é uma conta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor faz
junto com o TSE e o IBGE. Daí eles tiram essa proporção. Quer dizer, levando em consideração custos de gráfica, esses custos de campanha. Para você ter uma ideia, se Jacareí para prefeito é R$605 mil, em São Paulo, cada candidato a prefeito vai poder gastar no máximo R$45 milhões. Então você vê a diferença de uma coisa para outra, né? Enorme disparidade. Essa é a lei 13.165, que foi aprovada em 2015. Ela trouxe uma série de novidades aí, inclusive redução do tempo de campanha, filiação partidária, né? Algumas outras também que os pré-candidatos agora, né? A gente tem agora os pré-candidatos, a gente teve agora nessa questão, até a definição, a questão dos pré-candidatos, uma coisa que não existia antes. Ela trouxe uma série de novidades aí, inclusive uma série de outras situações que não estavam inseridas nessa 13.165, mas que também fazem parte agora, que vão ser aplicadas, que o TSE vai passar a verificar a partir de 2016. Propaganda de TV foi muito reduzida. Nessa eleição vão ser 35 dias só de propaganda de TV e apenas para os candidatos a prefeito. Os candidatos a vereador vão ter inserções diárias, de acordo com a proporção da coligação, durante a programação da TV. Então, a propaganda que em 2012 era de 90 dias, 70 dias na televisão, agora vai ser reduzida para 35 dias e 10 minutos por dia. Então, é uma redução de custos, de tempo também nesse ano eleitoral. Vocês acreditam que essas modificações, elas visavam, né, o legislador, na intenção da criação da lei, buscava reduzir o impacto do poder econômico, das disparidades nos financiamentos de campanha, que acabam trazendo muita diferença nos orçamentos, ao limitar um teto, por exemplo? A princípio, sim. Seria essa a principal motivação? A princípio, sim. Só que eu acho que o que deve acontecer é prevalecer, fazer valer aqueles que já estão lá, né? Aqueles que já ocupam o cargo público. Porque você tira também dos outros que estão... Os partidos novos também foram criados. Então... A possibilidade deles também terem um tempo maior. Então, se torna também uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que você tenta reduzir o tempo dos grandes, você também tira dos pequenos. Quer dizer, se a ideia da lei foi realmente dar uma igualdade maior para todos, a tendência, a gente vai ver o que vai acontecer agora, né? Vamos esperar até outubro para saber se realmente ela cumpriu esse papel, né, que ela se propôs a fazer, ou se realmente teve essa inversão. E se para a próxima, em 2020, vai acontecer a mesma coisa, vocês vão mudar de novo para ter outro tipo de lei, outro tempo, outra duração. A gente não sabe também o que vai acontecer, né? Tá certo. Bom, vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque agora é hora de saber as opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui em Jacareí, com a aproximação aí do fim de semana. Quem nos traz as informações é a repórter Maiara da Mata. Maiara, o que tem de bom aí para se divertir a partir de hoje na cidade de Jacareí? Olá! Quinta-feira é dia de cinema de quinta na Diretoria de Cultura da Fundação Cultural. Na programação de hoje tem a apresentação do curta Fragmentos da Vida de Frida Kahlo, com direção de Pio Dipp. O cinema de quinta também exibe hoje o emocionante filme O Menino do Pijama Listrado. Lembrando que toda semana a programação do cinema de quinta começa às 7 da noite e a entrada é franca. E eu já adianto aqui para vocês um evento de amanhã que acontece lá na Sala Ariano Suassuna do Educa Mais Jacareí. Por lá será apresentado o show Orgânico, um trabalho acústico de Del Lopes e amigos. No repertório, o cantor e compositor faz uma reflexão de sua trajetória musical, interpretando composições próprias. Será nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, no Educa Mais Jacareí. A entrada é franca e os ingressos devem ser retirados com 1 hora de antecedência no local. Essas são as nossas dicas de hoje. Amanhã eu volto com atrações para o final de semana. Até lá! Voltamos aqui aos estúdios da TV Câmara Jacareí. Bom dia, Jacareí, dessa quinta-feira. Estamos conversando com os jornalistas Rodrigo Romero e Rodrigo Vieira, aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Estamos conversando um pouco sobre o processo eleitoral. A gente acompanhou uma matéria da Rudmila Rodrigues sobre alguns mitos, né, que as pessoas têm. A gente percebe que existe muita desinformação em relação ao processo eleitoral. Um desses mitos é em relação aos votos nulos e válidos, né, que um número muito grande de votos que nulos poderia anular a eleição, ou de que os votos em branco vão para quem está ganhando. Queria que vocês comentassem um pouco isso. Quer dizer, no fundo, o que valem são os votos que são dados às pessoas e aos partidos. Para você ver, de acordo com essa reportagem, como é que o sistema eleitoral brasileiro gosta mais de complicar do que de facilitar. O dirigente lá da zona eleitoral falou que os dois
votos nulo e o branco, eles são votos desperdiçados. Então, por que já que são assim, por que não unifica isso e não coloca esse sistema na urna, por exemplo? Ao invés de gerar dúvidas, voto branco ou voto nulo, é só confundir a cabeça, porque isso nem no coeficiente eleitoral entra. Antes, o voto branco era voto válido, né? Ele era considerado voto válido. Agora já teve essa alteração, quer dizer, é o que ele falou. Você, em vez de tentar facilitar, tentar organizar a coisa para que a população chegue lá e já tenha isso claro na cabeça, não. Criam-se regras, mudam-se regras de uma eleição para outra, com o objetivo, às vezes, de... E esses mitos que surgem, às vezes, eles também são usados para manipular os eleitores, né? Olha, se o número X de pessoas anularem, vai cancelar a eleição. Sempre serve para alguma coisa, né? Ou para prejudicar, ou então para distorcer alguma informação. A desinformação é sempre uma aliada aí de alguém, né? Se você votar em branco, você vai estar ajudando fulano, se você anular, sabe? Desinformar é controlar. Muito bem. Bom, a gente já vai acompanhar as eleições aqui na TV Câmara. Uma novidade para esse ano, vocês acreditam que essas restrições em relação ao orçamento, vamos numa característica de uma cidade como Jacareí, que a propaganda na TV não tem um papel tão preponderante como nas capitais, nós vamos ter mais um corpo a corpo na rua? Vai ser a campanha de porta em porta, né? Como era antigamente. Porque como o gasto está muito reduzido, os candidatos não vão ter muita opção para se virar para caçar o voto. Então é o boca a boca, porta em porta, ir nas feiras livres para poder conversar com a população. Vai ser a saída deles para poder ter alguma garantia de ajuda, né? Que eu acho essencial, né? Você afinal, você está concorrendo a um cargo público, nada mais justo que você ir de encontro ao público, né? O que é o público? É onde não está privado, quer dizer, você está na essência do sentido mesmo da política, né? Que é você trabalhar os conflitos. Você está lá para convencer a pessoa. Escutar o que ele tem para dizer também, né? Exatamente. Então, quer dizer, é sempre esse jogo de conflitos, de interesses que move a política. E você está lá, porque nem você falou, na feira, no mercado, no espaço público, buscando o voto, você faz valer mesmo o sentido mesmo da política, que é esse. Agora, nesse ponto, a lei eu achei que foi assertiva. Ela foi positiva nesse ponto, reduzir o teto, que faz valer exatamente isso. Você quer concorrer, você quer pleitear, vá buscar então, vá convencer o seu eleitor. E nessa busca tem um encontro também, né? Porque a gente fala, vai ser impossível não encontrar com um desses mais de 260 candidatos a vereador. Então que a gente também os procure também, né? Não fique só esperando, também os questione, também os pergunte, também dialogue com essas pessoas que serão nossos representantes. Você entra no site do TRE ou do TSE, você tem disponível lá o nome, a lista de bens de cada candidato, então é muito fácil para você analisar, para você avaliar o que você quer. Escolher hoje fica mais fácil por conta disso. Isso é um ponto interessante, Rodrigo. Você falou da internet. A internet, então, também vai ter um papel interessante nessas eleições. As redes sociais vão ser uma estratégia relativamente barata para atingir o eleitor. Para ser, como o custo está muito baixo, eles vão ter muita mais opção na rede social, né? Para interagir, para escutar reclamação, escutar sugestão. A rede social vai ser um ponto, eu acho que um ponto-chave nessa eleição, mais do que foi em 2012, principalmente municipal aqui em Jacareí, para poder ter essa definição dos candidatos eleitos. Aí, Rodrigo, a gente fala do corpo a corpo e da rede social. Parece uma contradição, né? Que nessa eleição o protagonismo vai ser a rua, tão perto e tão longe. A rua e o computador. Mas a vida é uma contradição, né? A gente vive das contradições, elas são essenciais. E elas representam o sentido mesmo também da democracia, que é isso, é conviver nos conflitos, nas contradições, e a gente entendê-las faz parte também de você ratificar, de você dar sentido para esse modo de organização do Estado, que é organizar os conflitos. Então, a gente fazendo isso, a gente está dando um sentido bacana, um sentido positivo do que seja a política, do que seja a democracia. Esse entendimento é fundamental. Não achar que o conflito é uma coisa ruim. Não, muito pelo contrário. O conflito, enquanto troca de ideia divergente, é essencial. O problema é quando o conflito vira confronto. Quando acaba o argumento, vem o confronto. Aí que gera violência, que vem todos os problemas que a gente está acostumado a ver.
Muito bem, esse foi o Bom Dia Jacareí dessa quinta-feira, dia 18 de agosto. Termina aqui mais esse programa. Logo mais às 18 horas temos estreia do programa Nosso Som com o cantor Axel Alberige. Agradeço a presença dos jornalistas Rodrigo Romero e Rodrigo Vieira, que hoje aqui estiveram conosco nesse debate sobre as eleições municipais. Outros debates virão aqui buscando sempre o conflito e não o confronto, Rodrigo. Lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis em nosso endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Jacareí, e você pode também curtir nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí, além da página da Câmara Municipal de Jacareí lá no Facebook também. Obrigado pela companhia, nos vemos amanhã, até lá.